o agente do Benjamin Hohlheiser, vocês lembram dele? Confirmou que o Corinthians fez uma proposta por ele. Um meia argentino de 23 anos que jogou demais nessa temporada pelo Estudiantes e fez um golaço contra o Goiás, foi destaque do time na Sul-Americana. Cara, ele barbarizou contra o Corinthians e só não classificou o Estudiantes no tempo normal, naquele jogo maluco em que o Estudiantes teve, sei lá, 60 finalizações contra o gol do Cássio e o jogo acabou indo para os pênaltis depois de um 0-0, porque o Cássio estava lá e porque a trave não deixou, porque o Hohlheiser era para ter realmente acabado com aquele jogo. Ele joga muita bola, meia de personalidade, canhoto, que tem arremate, tem assistência, e o Corinthians fez uma proposta. O agente do jogador confirmou ao GE que houve proposta, mas ele está se transferindo ao Benfica, está indo jogar em Portugal. Essa foi a confirmação do empresário, embora tivesse uma proposta do Corinthians. Então, o Corinthians perdeu essa concorrência, a gente até entende, né? Um clube da Europa, mesmo que seja no futebol português. Acho que não é nem uma questão financeira, que o Corinthians está com bala na agulha para contratar. Imagino que a proposta tenha sido em torno de 4 a 5 milhões de euros e mesmo assim dava para competir. Mas às vezes tem o projeto do jogador, jogar na Europa, o Benfica, aquela coisa toda, daqui a pouco disputar uma Champions, enfim. Mas o Corinthians não conseguiu. E está mapeando, e isso é um indicativo, o mercado sul-americano, atrás desse meia. Isso está muito claro, pelo menos, né, nas últimas informações que a gente tem, o Rodrigo Garro e também agora o Benjamin Hohlheiser. Falando em Estudiantes, o diário Cielo Sports, que acompanha muito o futebol argentino, noticiou que o Corinthians avançou na contratação do Léo Godoy, lateral direito do Estudiantes, que foi um dos destaques do time na temporada também. Inclusive a notícia diz que o Corinthians avançou na negociação, que ele tinha outras propostas, inclusive do River Plate, mas que o Estudiantes já cedeu, né, para o Timão, que realmente fez um esforço para contratar. Os valores colocados na matéria são de 2 milhões de dólares por 50% do passe, porque os outros 50 estão divididos entre Tajeres e Atlético Rafaela. E com isso o Léo Godoy estaria sendo contratado pelo Corinthians, questão apenas de formalizar, e o Estudiantes já estaria pensando na reposição, que trata-se de Eros Mancuso, que foi um jogador inclusive especulado pelo próprio Corinthians, mas essa é a ideia do Estudiantes, vender o Léo Godoy para contratar o Eros Mancuso, e com isso o Corinthians estaria contratando esse lateral argentino para fazer essa reposição ao Rafael Ramos, ao Bruno Mendes, enfim, para ser um reserva do Fagner, ou quem sabe até disputar a posição e por que não ser titular. Vamos falar dessa operação Gabigol. Eu sei que vocês estão curiosos com isso, porque eu estava ouvindo meu amigo Thiago Salazar da Gazeta Esportiva. Essa notícia já tem um tempo já, né? Ela foi amplamente divulgada, trabalhada, que Corinthians e Flamengo negociam a ida do Gabigol para o Timão. Obviamente, a parte do Flamengo nega, o Augusto Melo fala em conversas, o Rubão, que é o diretor esportivo, também fala em conversas. E o Salazar, ele traçou um panorama muito interessante, e aí vou trazer aqui para vocês, de que sim, o Corinthians não desistiu, o Corinthians quer o Gabigol, o Corinthians tem convicção de que pode convencer o Gabigol e vai apresentar um projeto ao jogador, para que ele seja a estrela do time, para que ele ganhe o salário top do elenco, que talvez seja até menos do que ele ganha no Flamengo, porque o Flamengo tem algumas dívidas com ele, que na composição acabam tornando o seu salário superior a 2 milhões de reais. O Corinthians vai oferecer um pouco menos, mas daqui a pouco, até diluindo isso ao longo dos meses, você consegue formalizar isso. A questão é, o Gabigol precisa querer jogar no Corinthians, e o Gabigol está se mostrando sensível nesse momento. O Flamengo precisa querer liberar o Gabigol, e o Flamengo já topou conversar. A questão é que, publicamente, o Flamengo não quer essa marca de liberar o Gabigol. Lembra que a gente falou do Cássio, que o Augusto aceitaria conversar uma liberação do Cássio, porque tem no Carlos Miguel um substituto interessante, mas não quer esse carimbo de liberar o Cássio? Pois é. A gestão Rodolfo Landim, com o Marcos Braz, Bruno Spindel, eles não querem esse carimbo de liberarem o Gabigol, ainda mais para um rival, digamos assim, né, pelos principais títulos, porque o Corinthians pode se fortalecer muito, ainda mais na figura do Gabigol. Eles não querem isso, mas eles topam conversar. Por quê? Porque a relação do Gabigol com o Tite não é boa.
E o Corinthians sabe disso, o Gabigol sabe disso, o Flamengo sabe disso. O Gabigol sabe que em 2024, embora seja o último ano de contrato dele com o Flamengo, ele não vai jogar tanto quanto gostaria. O Corinthians quer oferecer ao Gabigol titularidade, minutagem, ser a estrela do time, jogar para ele, dar um outro status para ele e ainda assim pagar um bom salário, acima de R$1,5 milhão e dá para compor aí, dependendo com outras situações, para chegar próximo do que ele ganha no Flamengo. A questão é ele precisa querer. Então o Corinthians vai fazer isso e vai, todo mundo tem que transformar a ideia de que o Flamengo não queria perder o Gabigol, mas a proposta foi recusada. O Gabigol não queria sair, mas sabia que precisava jogar, né? Queria jogar e com o Tite talvez ele não jogasse tanto assim. Tem uma Olimpíada pela frente, tem Copa do Mundo daqui 2 anos, enfim, o Gabigol, se tiver aspirações por seleção brasileira, pode pensar nisso. E o Corinthians está na parada para fazer essa proposta e, obviamente, né, tem que conversar com o Flamengo. Mas não tem essa de multa rescisória, gente. Multa rescisória, você não vai pagar R$200 milhões para tirar o Gabigol do Flamengo, mesmo que ele tenha contrato, porque é só mais 1 ano de contrato. Então, em 6 meses ele assina um pré-contrato e sai de graça. O Flamengo tem que pensar nisso também. E tem que, obviamente, fazer uma composição interessante para todo mundo. E aí jogadores podem entrar na parada. Já falamos aqui, o Tite quer o Fausto Vera. Aí pode ser, né, como eu falei para vocês, da negociação com o Thiago Maia. E aí pode ser que outro jogador seja colocado no negócio. O Salazar citou o garoto Wesley. O Wesley pode ser um garoto que tem 18 anos, é um grande ativo do Corinthians, grande poder de mercado, porque o Rubão já disse que o Yuri Alberto não sai. Falou que o Fausto Vera não foi cogitado, mas a gente sabe que o Tite quer ele. Só que aí tem a questão Thiago Maia. Será que o Fausto vai no negócio pelo Gabigol ou pelo Thiago Maia? E aí o garoto Wesley pode ser um ativo muito interessante, porque aí você consegue abater algum valor, você dá uma parte em dinheiro, parcela aqui, dá jogador, aquela coisa toda, para fazer uma composição em que todo mundo perceba o seguinte: cara, não tinha o que fazer, o Corinthians chegou com uma proposta muito boa, o Gabigol quis trocar de ares, o Flamengo não quis perder o seu ídolo, mas enfim teve que liberar. Esse é o discurso. É isso que o Corinthians está tentando junto ao Flamengo para ter Gabigol. Eu acho que eu não tenho como dizer para vocês que eu acho que vai rolar, eu acho que não vai rolar. Eu só acho assim, o Augusto Melo já teria negado se ele tomasse um não veementemente ou uma cara na porta. Eu acho que isso já teria acontecido. Como isso ainda não aconteceu, é óbvio que as conversas estão rolando e a coisa só pode avançar mesmo a partir do dia 2. Então, preparem-se, porque o Corinthians vai forte para fazer a proposta, para fazer essa mega operação e tentar trazer Gabigol para São Paulo. Se vai conseguir, a gente não sabe, mas isso está posto. E o Flamengo, me parece que não vai oferecer tanta resistência, embora publicamente diga o contrário. E o Gabigol está na dele, está esperando o que vai acontecer, mas ele quer jogar. E no Flamengo, ele vai jogar, evidentemente, né, se ele ficar. Mas o titular do Tite é o Pedro. E essa relação Adenor e Gabigol, ela pode facilitar, inclusive, para o Gabigol jogar no timão. Fiel, e o Matias Rojas, que não jogou nada nessa temporada atual, é importante frisar isso, acionou o Corinthians na FIFA. O jogador quer realmente sair do Corinthians, está tentando rescindir lá o contrato. Não, o jogador não quer ficar, e aí tem questões internas, né, que precisam ser observadas do porquê. Né? Não sei se a comissão técnica também está se agradando de Matias Rojas, mas o jogador decidiu que quer sair do Corinthians. Não jogou bem essa atual temporada. É bem verdade também que o elenco não ajudou o futebol do Matias Rojas. Precisava observar ele aí por mais uma temporada, né? Porque aparentemente ele não é um mau jogador, mas teve uma temporada péssima, frustrante no Corinthians, um jogador aí que precisava acordar, mas acabou não acordando. Então a situação é essa de Matias Rojas, e a gente volta aqui com mais informações atualizando você. Se inscreva no canal, deixe seu like, até a próxima e vai Corinthians!